Saúdo a todos com a paz do Senhor, você, meu amigo, minha amiga. Quero aqui trazer para você uma meditação na palavra de Deus e dizer para você que desejo que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, possa transbordar no seu coração. A paz que o mundo não pode dar, a paz que só Deus nos dá. É uma paz que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a situações adversas, ela não sai da sua vida. Você que acessou esse vídeo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Não importa que religião você segue, a palavra de Deus ela fala a todos os corações, todos os seres humanos. Quando ouvem a palavra de Deus, ela fala no interior da sua alma. E você que me conhece, quero dizer para você que Deus, Ele cuida de nós. Graças a Deus que nós estamos já chegando a pensar em voltar às normalidades das nossas vidas, nossas atividades, principalmente cristãs referentes a Deus. Nós estamos aí já pensando em retornar os nossos cultos como antigamente, cultos presenciais. Claro, estaremos retornando de uma forma bem organizada, primeiro nos preparando para o retorno. Mas enquanto isso, nós vamos continuando adorando a Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quero dizer para você que eu estou aí preparando um canal para que você possa estar se inscrevendo, dando um like aí. Você pode se inscreva, porque todos os vídeos que eu fizer, você pode estar assistindo, será de grande valia para o seu elevo espiritual. A Bíblia diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E tenha certeza que todos os meus argumentos aqui, todas as pregações que estarei fazendo, todos os vídeos serão segundo a palavra de Deus. Claro que terão as minhas palavras, mas em primeiro lugar estará a palavra de Deus. Então tudo que estarei falando aqui será segundo a palavra de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia aí e pode conferir, porque ela é a grande base. Tá? Então gostaria de ler um versículo que está escrito em Mateus, versículo 1 e capítulo 21, versículo 12. Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, é o primeiro livro, capítulo 21, versículo de número 12. Se você tem Bíblia e quiser acompanhar, tudo bem. Se você não tem, estarei lendo que Deus vai falar no seu coração. Diz assim a palavra de Deus: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. É interessante que nós estamos aqui vendo um texto que algumas pessoas até já estudaram e algumas até não entendem por que Jesus fez isso. Por que Jesus, que é um símbolo da paz, Jesus ele disse que é manso, na verdade ele é. E por que ele fez isso? Por que ele chegou ali e expulsou aqueles cambistas ali de uma forma enérgica, né, usando ali a força para expulsá-los? Por que Jesus fez isso? Por que isso aconteceu? E algumas pessoas até não entendem por que ele fez aquilo. Algumas pessoas, quem estava ali, de repente esperava uma outra atitude de Jesus. Mas é bom você lembrar e é bom a gente seguir
o fundo, o contexto. É bom nós, para podermos ter uma maior interpretação desses acontecimentos, que às vezes você não entende, é você estudar a história, o acontecimento atual. Como que estava o templo, o funcionamento do templo naquele tempo. E é bom nós sabermos, para termos um pouco de tudo isso aí, eu vou aqui passar para vocês mais ou menos por que Jesus fez aquilo. Nós lembramos que Deus, uma certa vez, ele chega para Moisés, quando o povo ainda tinha acabado de sair do Egito, e Deus disse para Moisés que ele queria estar no meio do povo, ele queria estar no meio do seu povo presente. E aí Deus pede para que o povo fizesse um tabernáculo, porque Deus queria morar no meio do povo. Então eles deveriam então fazer uma tenda ali e fazer o tabernáculo, para que Deus pudesse habitar no meio do povo de Israel. E nós sabemos muito bem que esse lugar que Deus habitaria no meio do povo, Deus pediu para que Moisés fizesse um tabernáculo. E esse tabernáculo, Deus mostrou em visão que seria uma cópia do tabernáculo celestial. Então esse tabernáculo ele teria 3 lugares. O primeiro lugar era o pátio, onde o pessoal chegava com os seus sacrifícios para oferecer a Deus. Esse lugar, chamado pátio ou átrio, seria o lugar em que todo o povo que chegava com os seus sacrifícios teriam acesso, que seria o pátio ou átrio. O segundo lugar seria o lugar santo, o lugar onde só os sacerdotes teriam acesso. E teria ali alguns itens naquele lugar. E só os sacerdotes, aqueles que teriam todo o preparo, eles teriam todo um tempo se preparando para exercer o sacerdócio. Então, o povo ia até o pátio. E o sacerdote, ele teria acesso ao segundo lugar, que era o lugar santo, que era onde eles levavam oferenda ali, o sangue. E ali tinha alguns itens que eu não vou entrar nesse assunto agora, mas teria então o pátio, o lugar santo e o lugar santo do santo. Esse lugar, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, entraria no lugar santo do santo. E esse lugar, ele era protegido, privado dos sacerdotes por um véu. Um véu separava o lugar santo do lugar santo dos santos. E nesse lugar estava ali depositado a arca do tesouro, que só o sumo sacerdote, uma vez no ano, entraria ali naquele lugar. E ele teria todo o preparo. Ele precisava se santificar, ele precisava oferecer sacrifícios em prol dele mesmo e em prol do povo, para ele poder entrar. Ninguém poderia entrar ali nesse lugar, porque poderia, se entrasse ilegalmente, poderia ser morto. Então nós vemos aqui que Deus ele deu todas as diretrizes para Moisés. Só que nós sabemos que o ser humano sempre ele tem este costume de se afastar de Deus. O ser humano, ele tem essa tendência de se afastar de Deus. Nós sabemos muito bem que Adão, ele era divino. Ele tinha acesso a Deus, mas ele pecou e se afastou de Deus. Deus então diz, tudo bem, Adão, você vai continuar a sua vida.
E Adão teve os seus filhos, e os filhos de Adão, um deles acabou matando o outro e se afastou de Deus. Deus então, depois do ser humano ter multiplicado na terra, e Deus viu que o homem estava, a sua iniquidade também tinha aumentado. Deus não aguentava mais o pecado do ser humano, e todos nós sabemos que Deus ele manda o dilúvio, porque o pecado tinha se alastrado sobre a face da terra. Então Deus manda o dilúvio, só Noé, o justo, e os seus 3 filhos e as suas 3 noras se salvam no dilúvio. E aí o povo, eles entram na arca, vem a grande chuva, e depois eles saem da arca, e Deus diz, olha, multiplicai, frutificai, enchei a terra. Eles saem da arca, começam a povoar, e eles de novo se afastam de Deus. Então esta é a vida do ser humano, desde que foi criado. E aqui eu falei para vocês da história do tabernáculo. Deus ele queria habitar no meio do povo, pediu para fazer um tabernáculo. Esse tabernáculo é criado, Deus dá as diretrizes e diz, olha, tem ordem, tem 3 lugares. Tem o pátio, que só o povão vai chegar ali com o seu sacrifício. Tem o lugar santo, que só os sacerdotes poderão estar ali atuando no lugar santo. Mas o lugar santo dos santos, só um homem poderá entrar uma vez no ano. Este homem, ele era o representante de Deus, ele representava o povo diante de Deus, e ele teria que ter todo um cuidado para poder entrar no lugar santo do santo. E nesse lugar santo do santo estava a arca do tesouro, que o sumo sacerdote entrava para apresentar o povo diante de Deus, e ele poderia olhar para dentro da arca. E tinha alguns itens que ficavam dentro da arca, mas eu não quero entrar nesse mérito, só quero falar para você que havia uma organização. E o sumo sacerdote, o maior cargo, o mais alto cargo humano, era o sumo sacerdote, que ele poderia entrar na presença de Deus, que a arca simbolizava a presença de Deus. Uma vez no ano, ele poderia entrar naquele lugar. E aí nós vamos agora chegar no tempo de Jesus. É quando Jesus nasce. E aí é bom nós lembrarmos como que andava as diretrizes, o templo, a função do templo no tempo de Jesus. Quando você começa a estudar e ver como que andava, você vai entender por que Jesus fez tudo aquilo, né? Nos faz lembrar em Malaquias 3:10. O que acontecia lá? Os sacerdotes, né, eles já começaram ali a profanar o lugar santo, que nós vemos que os filhos de Eli, que eram sacerdotes, eles estavam ali oferecendo a Deus sacrifícios que não poderia, ilegais, porque teria que ser cordeiros, animais, sem nenhum defeito. E eles ali estavam oferecendo os animais com defeitos para Deus, né? Então, no tempo de Jesus, quando Jesus chega ali em Jerusalém, que ele vê como que estava o andamento, nós vemos que é interessante que a função do sacerdote, depois de 300 anos, do ano do silêncio, o período interbíblico, que é 300 anos de silêncio, nós vemos que ainda teve um homem justo ali chamado Zacarias, o pai de João Batista, que ele era o sacerdote. Então, quando nós vamos, como que estava o pátio? Tudo bem, o pátio era um lugar que o povo não podia profanar, porque era um lugar do povão. E o lugar santo, nós vemos que ainda estava em funcionamento, né? Porque Zacarias, ele, da ordem da sua turma, ele era sacerdote, coube a ele oferecer o sacrifício. E aí nós vemos que ele estava ali ainda oferecendo sacrifício no lugar santo. E um anjo aparece a ele e manda para ele, fala para ele aquela a profecia que Isabel daria um filho. Ele não acreditou e tal, e ficou mudo.
Mas quando nós vamos ver, e o lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, né? Nós vemos que quando Jesus chega ali, o pátio já havia se corrompido. No pátio ali as pessoas já estavam fazendo comércio. As pessoas ali estavam ganhando dinheiro com o sacrifício. Por quê? Algumas pessoas não tinham trazido o sacrifício, algumas pessoas não produziam seus sacrifícios, não produziam, não tinham a produção do sacrifício, não criavam os animais, não tinha mais nesse prazer de criar, e chegavam ali e eles compravam o sacrifício, compravam o cordeiro, compravam os pombos para vender. E ali, aquelas pessoas que trabalhavam ali no pátio estavam corrompidas. Por quê? Porque elas já aumentavam o valor do sacrifício. Elas davam o valor que elas queriam. E as pessoas tinham andado das suas casas até ali e teria que pagar o valor ilegal, que estava superfaturado a mercadoria. Então eles ganhavam muito dinheiro para os ofertantes. E a pessoa chegava ali e tinha que comprar, porque a Bíblia diz, Deus falando, olha, ninguém apareça vazio diante de mim. Então todos que chegavam ali precisavam de um sacrifício. E as pessoas aproveitavam, os cambistas ali, e cobravam valores alarmantes para as ofertas. Então quando Jesus chega, o pátio já havia sido corrompido. Por isso que Jesus, ele toma aquela atitude. Eu sei que muitas pessoas, quem sabe, falam, mas que Jesus causando escândalo, um filho de Deus fazendo isso. Mas é porque o salmista Davi, uma vez, ele diz, o zelo da tua casa me devora. E o zelo de Jesus ali, muitas pessoas não entenderam aquele zelo que Jesus estava tendo. E por isso que ele precisou fazer aquilo ali. Expulsar aqueles cambistas. Deus não aceitaria aquelas ofertas que as pessoas não tinham nem produzido. Hoje, muitas pessoas não estão produzindo sacrifício para levar à casa do Senhor. Vai de qualquer jeito, chega lá, alguns pregadores dizem, é só você dar glória. Morra de dar glória. Dê glória bem alto que está tudo certo. Precisa você produzir sacrifício. Não precisa você ter um bom testemunho, acordar de manhã já temendo, ou então viver uma vida temente a Deus, ter temor a Deus, não só quando vai para o culto, mas o seu sacrifício é produzido desde da sua vida. Quando você vai lá ao templo, o sacrifício já vai junto, que é a sua vida, o seu testemunho. Então hoje a pessoa não produz sacrifício, não gasta tempo produzindo bom testemunho na casa, na faculdade, no serviço. Chega lá no templo, é só da glória. Então as pessoas chegavam lá no templo, não tem problema, só é você comprar aqui, traga dinheiro, compra aí. Então Jesus, ele não gostou daquela situação, porque o pátio já havia sido corrompido. Mas como nós vemos, o lugar santo, que era onde os sacerdotes eles ofereciam sacrifício, nós vemos que ainda estava em funcionamento, porque Zacarias era sacerdote, ofereceu o seu sacrifício, Deus atendeu, tanto que Deus, ele mandou um anjo falar para Zacarias que a sua mulher estéril, já avançada idade, daria um filho. Mas e o lugar santíssimo, como que andava? O lugar, o cargo mais alto e elevado da espiritualidade do povo de Israel. Nós vemos que o cargo de sumo sacerdote, quando Deus, ele deu as diretrizes para Moisés, não era para qualquer homem, não era de qualquer jeito. Era preciso ser da tribo de Arão. Os sacerdotes eram da tribo de Levi. Teria que ser da tribo de Levi. E os sacerdotes eram dos filhos de Arão, que foram aqueles que defenderam, que renunciaram, repudiaram a idolatria quando eles fizeram aquele bezerro de ouro.
Então não poderia ser qualquer um para ser sumo sacerdote. Tinha que ter uma linha sucessória. E nós vemos que essa linha sucessória havia sido interrompida. Quando Jesus chega, o sumo sacerdócio havia sido profanado. O homem que estava lá, sendo sumo sacerdote, profanou o lugar santo, porque a linha sucessória foi interrompida. E quem nomeou o sumo sacerdote não era mais os líderes do povo de Deus, mas nós vamos ver que quem nomeou Caifás, aquele que estava lá como sumo sacerdote, que tinha interrompido a linha sucessória do sumo sacerdócio, foi colocado pelos romanos. Olha só, os romanos escolhendo um homem da mais alta patente, que representava Deus, o único que poderia entrar entre o véu e o lugar santo. Então, meus queridos, o lugar santíssimo, depois do véu, onde estava a arca depositada, a presença de Deus, quando Jesus vem, estava interrompido. Imagine só como que os seres humanos naquele tempo estavam a quilômetros de anos-luz distante de Deus. Por isso que Jesus, já no pátio, começou a expulsá-los, porque eles haviam profanado. E muitas pessoas que estavam ali interpretaram Jesus como um homem voraz, não entendeu. E hoje, como que andam as coisas? Como que estão as coisas hoje? Como que estamos nós? Eu tiro por mim a minha espiritualidade diante de Deus. Porque hoje, qualquer coisa, as pessoas falam crente quadrado, esse é quadrado. Você está exagerando, não é bem assim. Algumas pessoas ali, nem os apóstolos, os discípulos, entenderam por que Jesus fez aquilo. Eles não esperavam que Jesus fizesse aquilo. Existe um livro que, se você puder, compre ele. O título dele é Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Aí fala de Paulo. Imagine Paulo hoje chegando nas nossas igrejas. O escritor é Ciro Sanches Zibord. Acredito que é da CPAD. Se você puder, compre ele. Então imagine como que você está vendo a situação hoje. Você já parou para pensar como que está o andamento dos cultos, as ofertas? Se Jesus chegasse hoje nas nossas igrejas, será que ele não acharia alguma coisa estranha? Existe até algumas pessoas brincando aí, dizendo que se fosse Bolsonaro, colocaria Jesus como ministro da Justiça. Se colocasse, como que seria? Com certeza crucificaria ele de novo. Então, meu amigo, quero chamar você para uma reflexão. Como que está o seu cristianismo hoje? Como que está o seu altar hoje? Porque sempre que a gente dá uma freada na história, a gente vai ver que tem coisas fora do lugar. Jesus viu tudo fora do lugar. O homem da mais alta patente, nomeado pelos romanos, o homem que entra no lugar santo do santo, lugar santíssimo, que só uma vez no ano pode entrar, esse lugar havia sido corrompido. E nós vemos, lembra de Elias, quando ele faz aquele grande desafio, que olha para o altar estava todo desorganizado, as pedras fora do lugar. Foi preciso ele colocar tudo no lugar. Aproveite essa freada que a pandemia deu. Nós estamos voltando para os nossos cultos. Estamos retornando aos poucos para o culto. Você lembra como estava antes os cultos? As festividades, os estrelas, cobrando milhões, e você, pastor, pagando para eles. O seu crente lá, que ora junto com você, que jejua junto com você, não tinha oportunidade para nada. Nessas festas, coitado, alguns ficavam até de fora.
mas muitos pastores dando dinheiro da igreja para essas estrelas. E chegava e você via que a mensagem não era tão santa e divina, né? Só falava dos seus currículos, a sua grade curricular. Preguei na China, preguei não sei aonde. Como que você lembra como que estava antes? As festas. E agora houve uma freada. Será que o altar não é preciso dar uma arrumada? Nós retornaremos para os nossos cultos, mas é preciso, eu vou fazer uma reforma no meu altar. Vou aproveitar porque eu sei que as coisas saem do lugar. Saem. A tendência nossa, minha e sua, é se afastar de Deus. Se nós não policiarmos, nós afastaremos de Deus. Aí uma pedrinha sai do lugar, outra pedrinha sai. Então é momento de nós voltarmos. Vamos voltar sim. Mas conserte o teu altar. Veja, tem uma pedrinha que pode estar fora do lugar aí, hein? Pode, porque se Jesus vir, ele pode ter a mesma reação. Ali ele teve que expulsar os cambistas. Muitos não entenderam. Mas depois nós entendemos. Agora nós entendemos por quê. Então, meu querido, faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Vamos consertar o nosso altar e voltar, mas voltar consciente, mais sensatos, cuidadosos. Deus é amor, mas também é justiça. Que você faça uma reflexão. Conserte o seu altar. Conserte, porque se você consertar, você vai vencer os desafios. Elias consertou o altar e venceu aquele grande desafio. E se nós consertarmos o nosso altar, Deus vai derramar fogo. Deus vai salvar o teu parente, Deus vai encher a tua igreja de crente, Deus vai encher a tua congregação, Deus vai salvar a tua casa, Deus vai salvar o teu marido, teu filho. O filho pródigo vai voltar, porque ele tem que voltar logo, porque logo a trombeta vai tocar. Então Jesus, ele veio, as pessoas não entenderam, mas agora nós entendemos, é preciso consertar o altar. Conserte o teu altar, conserte a tua casa, que Deus vai dar uma outra oportunidade para você. E as bênçãos de Deus virão na sua vida. Antes que a trombeta toque, Deus cumprirá aquela promessa na tua vida. Mas é preciso você aproveitar esta pandemia que deu uma freada, consertar, para quando você subir no altar agora, você está com a sua vida ilibada, com as indumentárias certas, as pedrinhas no lugar, e o fogo vai cair, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, tome conta da sua vida. Não esqueça, eu terei um canal aí, e você pode se inscrever, dar um like aí, e a bênção é grande.